bem-vindos a mais um episódio do 3 contra 1 Pode. E o tema de hoje é o seguinte: em caso de acidente doméstico com a sua criança, você sabe como agir? Para falar sobre esse tema e outras coisas muito importantes e relevantes, vamos receber ela, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, Nájera Nunes, e ela vai trazer aqui pontos especiais, interessantes e importantes para você que é pai, que é mãe, ou inclusive, ao menos que você seja uma pessoa que precise ser essa alguém que vai ajudar. Fica com esse episódio aqui com a gente que você vai amar, não é isso, Nayana Lima? É isso mesmo, minha amiga Raquel. E eu sou Nayana Lima, estou aqui para participar dessa conversa. Sou humorista, essa palhaça divertida, mas também muito curiosa. E a gente vai mostrar para você tudo que você, como pessoa, precisa saber em caso de uma emergência. Ellen? É isso mesmo. Além das crianças, do cuidado com as crianças, olha, como eu sou a minha própria criança e eu ofereço perigo para mim, porque eu sou desastrada demais, essa conversa é para mim também. É muito importante para trazer os esclarecimentos e os cuidados de quando a gente se depara, com algum acidente doméstico. Vamos lá? Vamos lá, então, a nossa convidada, bem-vinda, querida. E para começar, nós temos já dados, que o ano passado, 2024, nós tivemos 456 crianças e adolescentes aqui no Brasil, entre 0 a 19 anos, que morreram, perderam suas vidas em acidentes domésticos. Você, enquanto tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o básico, reavivar, ressuscitar uma criança ali, que a gente, que é leigo, tenta aprender, mas o porquê dessa importância, como você, enquanto profissional, pode estar trazendo essa importância para a gente, técnicas, coisas básicas, os primeiros socorros, geralmente, realmente, eles salvam a vida de alguém? Com certeza. Primeiramente, falar da minha satisfação, de estar aqui com vocês. A gente chega já tão bem recebida, criando esse gelo, nesse ambiente mais engraçado, amistoso, É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros estar sempre esclarecendo a população e trazendo mais informações para a gente adquirir essa cultura preventiva. Perfeito. E eu sempre falo que essa cultura preventiva deveria ser introduzida nas escolas, desde pequenininhos. Você vê que em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, China, Japão, essas crianças salvam vidas pequenininhas. Volta e meia você vê algum noticiário mostrando que uma criança pequena, 5 aninhos, 6 aninhos, já sabem salvar vidas. Se elas não sabem fazer algum procedimento, elas já sabem, com certeza, ligar para o lá, que é 91, aqui 193, que é o do Corpo de Bombeiros, 192, o do SAMU. Então, assim, é de extrema importância a gente estar educando nossas crianças. E elas aprendem rápido e fácil. E elas não só aprendem, como elas replicam para outros coleguinhas, e inclusive para os pais, para os familiares em casa. Coronel, é uma satisfação para a gente recebê-la, e principalmente quem é mãe. A gente tem essa preocupação. A Ellen ainda não é mamãe, mas breve será. Terá um nenenzinho assando nesse forninho. Não, ainda não. Tá grávida? Ainda não, coronel. É uma questão de tempo. O professor está trabalhando para que ela esteja fecundada em breve. Enfim, muito comum em criança o engasgo. Eu vivi uma experiência como essa. A minha filha ficou engasgada na hora da amamentação. E ela realmente ficou cianótica, bastante roxinha. Eu fiquei apavorada. Mas muito automaticamente virei, já tinha visto em algum lugar, virei, dei a pancadinha, ficou ali alguns segundos e ela voltou. As manobras, o protocolo da manobra de engasgo mudou. Andei lendo sobre isso e parece que a abordagem mudou. Eu queria que você falasse para a gente, em caso de engasgo, qual é a primeira medida que tem que ser tomada. Porque a gente tem a questão cultural, que alguém diz, joga a menina para cima, bate nos pinhaços, sopra na venta. E isso, a gente sabe que isso não funciona e é importante desmistificar. Fale para a gente. Sim, é verdade. É até um pouco complicado a gente falar da manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, sem demonstrar, Falar, descrever. Sem a prática mesmo. Sem a prática. O ideal é que as pessoas, após a gente terminar esse papo, que elas estejam sempre buscando. Tem no YouTube dos Corpos de Bombeiros, eu sempre indico dos Corpos de Bombeiros e SAMUs estaduais. Eles são confiáveis, e Instagrams também, do Corpo de Bombeiros do Piauí e dos outros estados são confiáveis. Eles têm vídeos demonstrando como faz. E que difere de bebê para uma criança maiorzinho,
para uma pessoa obesa e o mesmo procedimento do obeso é para gestantes também. Então, difere um pouco. De bebês, aqueles bebês de colo, você tem que colocar no seu antebraço, com a cabeça um pouco inclinada para baixo, as vias aéreas do bebê têm que ser abertas, você tem que segurar o queixinho entre os 2 dedos, segurar aqui, né, o bebê inclinado no seu braço, de costas, e fazer aquela taponagem. Não é bater, como diz nas costas da criança, bater de qualquer forma, não. Você tem que botar a mão em forma de concha e fazer uma taponagem aqui. Isso, como se você quisesse empurrar aquilo que está obstruindo o esôfago da criança, as vias aéreas, como se você quisesse empurrar para fora. E faz aquela taponagem. Você faz 5 taponagens, vira a criança para frente para ver se desobstruiu, se saiu o leite ou qualquer objeto que esteja obstruindo, você verifica se saiu, se ela voltou a respirar. Se ela não voltar a respirar, você faz isso 5 vezes. Se ela não voltar, se não desobstruiu, você começa a manobra de compressão do tórax da criança, né? E que deve ser no bebezinho, mais ou menos na altura do mamilo do bebê. Em adultos, a gente tateia e verifica o final das costelas, a gente tem o externo. E aí você verifica, você faz exatamente ali. No bebê, talvez seja um pouco mais difícil de você identificar. Mas ele ainda é de costas? Não, isso já vira já de frente. Tá. Isso. Se você viu que a taponagem... Porque a taponagem, ela cria uma fibrilação, ela cria como é que eu digo? Um certo tremor no esôfago que faz aquilo acabar desobstruindo, acabar descendo, né? Perfeito. Mas aí você... Essa questão do engasgo, infelizmente, ela é muito comum em crianças, não é, Coronel? Isso, muito comum, principalmente, como você disse, em bebês, quando estão mamando. É muito comum eles se engasgarem quando estão mamando, com leite. E é fácil de desobstruir, você fazendo essa manobra, é muito fácil de desobstruir. É líquido, então, né? Então, é fácil dela vomitar, dela colocar para fora, isso. Quando é um objeto sólido, já é um pouquinho mais difícil, que aí a gente vai partir para essa compressão. E você faz essa compressão lá no finalzinho das costelas. Em bebês, vai ser com os 2 dedinhos. Não pode ser com a mão completa, porque você pode estar causando uma fratura nas costelas, aí causar uma perfuração no pulmão do bebê, que, lógico, não é o que a gente quer. Porque você vai estar causando algo muito mais grave na criança, né? Pode estar levando o bebê a óbito, o que não aconteceria se você fizer a manobra certinha, né, de desengasgo. Você vai fazer as compressões na criança, 30 compressões, como se quisesse empurrar o objeto para dentro e para cima. É um movimento de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para que crie uma pressão no que estiver obstruindo, para forçar, para que ela venha expelir o leite, o líquido, ou o objeto que esteja obstruindo. Coronel, quanto tempo você tem hoje de serviço dentro do Corpo de Bombeiro? 26 anos. Nesses 26 anos, teve alguma situação que você precisou socorrer, ou em criança ou em adulto, que marcou a sua trajetória, a sua carreira? Queria que você falasse para a gente. Eu sempre falo, né, que teve uma que me marcou, e Deus é bom, assim, no sentido de que, como ele sabe que eu balanço bastante com ocorrências, com crianças, então eu acho que Deus deixou eu pegar poucas ocorrências com criança, mas teve uma que me marcou bastante quando eu era aluna, então, na verdade, 2. Então, eu acho que foram, assim, para chocar logo, para dizer... Seus trabalhos será esse. Que quer ficar... Vai ou racha. Então, teve uma ocorrência em que eu peguei um bebê, a gente socorreu um bebê da queda de um sofá. O bebê estava dormindo no sofá, era um bebê ainda de colo, não andava ainda, e a mãe achou que era seguro, deixou no sofá. O bebê caiu do sofá e teve traumatismo craniano e veio a óbito por conta da queda de um sofá, né? Nossa. Que a gente acha que é baixo, né? Mas o bebê veio a óbito por conta disso. E isso me marcou muito,
porque a gente não conseguiu salvar esse bebê, né? Realmente foi um trauma que não irreversível, não teve como ter. Eu imagino uma profissão como a sua, Coronel, lidar com momentos tão difíceis da vida, profissionais tão necessários, mas que precisam estar prontos para um momento tão intenso. Como vocês precisam estar cientes do que estão fazendo, conscientes, e como vocês precisam ter adrenalina e força para executar o que tem que ser feito. Porque muitas vezes o familiar ele não vai ter essa capacidade de reagir, né, na hora da urgência e a hora que o corpo de bombeiro chega. Minha irmã, ela costuma falar que eu tenho sangue de barata. Ela fala que eu tenho sangue frio, porque todas as ocorrências de família ali, como a gente antes morava próximo, tudo que era ocorrência com meus sobrinhos ou com alguém da família, já me chamava logo, já me ligava logo. Eu chegava, já fazia, era como se não fosse ninguém da família. Era Você como estava se fosse pronta. Está treinada, né? Aí ela olhava e ficava todo mundo tremendo e o povo gritando, e eu lá fazendo o que tinha de fazer, levava para o hospital, fazia tudo certinho. Quando termina a ocorrência, que é com algum familiar, que eu começo a tremer, começo a pensar no que poderia ter acontecido. É isso, né? Você tenta colocar o racional acima do emocional. Bombeira treinada é para isso. Tem que atuar sob pressão e rápido. E rápido, A gente estava falando aqui sobre o engasgo, que é o mais tradicional, digamos assim, né? Dessas ocorrências, dessas crianças que sofrem o engasgo. Nós também noticiamos no outro programa que a gente apresenta, o Revista, muitos policiais militares que salvam bebês, né, de engasgos, fazem essa manobra, né, que você aqui não mencionou. Mas, por exemplo, vamos falar de uma forma bem prática também e rápida, de um outro caso. Queimadura, por exemplo. A gente pensa logo em colocar água corrente, ou colocar gelo, dependendo. Na por minha exemplo. casa, meu amor, botava pasta de dente. É. Pega, eu me O que queimei. a gente tem que usar? 4 anos de idade, na minha casa, você sabe como é na zona rural, né? Lá no interior, eu com minhas priminhas pequenas, todo mundo criado, minha casa era uma espécie de orfanato, prima, porque a gente se tratava, mas não tinha nenhum vínculo biológico. Então, a gente com fome, aí, pega, menina, vai lá fritar um peixe. A gente com 3, 4 anos de idade. Meu Deus. Minha prima sobe em cima do tamborete. Em cima do tamborete para acessar o fogão. Ela pega o peixe, ela joga na gordura. Quando ela joga na gordura, pingou em tudo. Caiu aquela papoca assim na mão. Pá! Aí lá vem a mãe dela. Eu não te disse se tu bem não morresse, mas fica dando trabalho. Aquela rigidez. Aquela criança. De interior, né? Eu te disse pra tu prestar atenção, menina dessa com 4 anos não sabe fritar um peixe. Traz o tubo de pasta, passa manteiga. Gente, olha, pessoa que nasce da escassez, ela se cria por um milagre. Lá se vai verdade. a mão desse tamanho, uma papoca imensa Cebado. de pasta de dente. Aquilo arde Deus, demais. E piora muito mais a queimadura, a pasta de... Conta aí pra gente. certeza. Coronel, antes de você falar, pegando aqui esse gancho, eu já ia falar sobre esse tema, né? O meu esposo, ele com 4 anos de idade, diferente da prima, da Nayana, ele também se faz dente com fogo, que no caso foi com álcool. As crianças maiores que ele colocavam ali, ele brincando na casa da vizinha, minha sogra dormindo. Olha a brincadeira E saudável aí, das ele, crianças. isso aqui, gente, a gente tá falando, você que tá vendo esse episódio, é muito importante, porque a gente pensa que, não acontece comigo na minha casa. Criança é bicho que tem uma cabeça que você não entende. E aí, eles lá botavam álcool em vários, tipo, como se fossem umas bacias, riscavam o fósforo, jogava pra ver explodir. E saiu correndo. Nisso, como ele era o menor, o fogo pegou nele. Ele teve 75% do corpo dele queimado. Meu marido, ele é um milagre, na verdade. Aqui em Teresina, ele foi dado... Meu marido tem 52 anos. Na época, isso, quando ele tinha 4, ele foi dado como morto aqui. Ele foi desenganado. Ele foi para Recife, passou 6 meses internado. Sobreviveu. Ele é um milagre. E aí, o que acontece? A vizinha, na hora... como proceder, né? Ela pegou e colocou ele debaixo da água o tempo todo. Aí ele ficou com marcas, obviamente, né, de 3º grau, das que ficaram. Que se naquele tempo ela tivesse feito de uma outra forma os primeiros socorros, talvez ele não ficasse com uma cicatriz, né, como ficou. Então, fala pra gente um pouco sobre como proceder. No caso, ele foi um grande queimado. É diferente da prima da Nayana, que no caso foi a bolha aqui na mão. E o que não usar, né? Como é parte de dentro, manteiga, Gelo se a também, água, por causa do choque enfim, térmico. se era para botar um pano para abafar, sei lá. O que fazer, Fala pra Coronel? gente, o que fazer? Bom, na verdade, queimaduras, e só um detalhe antes que eu me esqueço muito fácil, nos acidentes domésticos, a maior causa de morte das crianças nem é engasgo, né? Nem queimaduras, são afogamentos, né? Olha só. Vamos já abordar também.
Em queimaduras, não deve passar nada doméstico, nem pasta, principalmente pasta, porque piora a queimadura, né? Pasta, nem manteiga, nem borra de café, né? Nem, às vezes tem gente que bota açúcar, aquela água com açúcar em cima, enfim. Ela fez certo, é somente água corrente. Não água gelada, nem gelo, porque vai dar choque térmico e aí é pior. É somente água corrente, prestando atenção na localidade em que a gente mora. Porque a gente mora num local muito quente. Que a água já sai pra lá. Quando você abre a torneira, dependendo do horário, vem uma água muito quente e que vai piorar, vai queimar mais ainda, né? Tem torneira, pelo menos na minha casa, tem torneira que eu abro, às vezes meio-dia, que queima a mão. Então, presta atenção para deixar sair aquelas primeiras águas bem quentes, e aí depois que a água estiver fria, você coloca o membro queimado para até vir o socorro, uma ambulância, ou até passar mais a dor enquanto você se prepara para levar para um hospital, porque não é colocar nada, é levar imediatamente para o hospital, principalmente se for queimaduras mais sérias. Essas queimaduras mais leves, que não chega nem a causar bolha, porque as que causam bolha, o ideal é você já procurar um médico, porque aquela bolha é uma porta de entrada para bactérias. Então, o ideal, quando forma bolhas, é você passar uma pomada adequada. E só o médico vai te dizer qual é a pomada adequada. Não são aquelas pomadas para assadura que a gente tem em casa para criança e para bebê. Não pode, porque ali pode virar um campo de proliferação de bactérias, pode criar uma crosta que vai impedir daquela queimadura de estar respirando e vir a sarar mais rápido. Então, o ideal é levar para o médico, que ele vai fazer uma avaliação e dizer qual a medicação a ser aplicada naquele local. E, enquanto você transporta, se você não chamou o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, enquanto você transporta para o hospital, é transportar envolvido em panos limpos, né, estéreis, panos limpos embebidos em soro ou água filtrada, água limpa. Não pode ser pano sujo, porque vai infeccionar o local. Se eu queimei num local, se a pessoa está queimada num local em que grudou a roupa, não tente desgrudar a roupa, porque vai piorar a lesão do local. Deixa a roupa grudadinha do jeito que está lá. Às vezes a pessoa queimou com... Já aconteceu muito, a pessoa queimou com plástico quente. Que ele derrete, gruda, né? Isso, não tenta tirar. Todos esses procedimentos vão ser feitos no hospital pelo médico, com anestesia. Então, não tenta tirar, porque você vai piorar a lesão no local. O ideal é transportar para o hospital, coloca água corrente até passar a dor, transporta para o hospital envolto em panos úmidos com soro ou água limpa, né? Água filtrada. Tá aí, gente. Meu marido ele foi de avião, né? Ele foi para Recife e tal, e passou lá 6 meses internado, desbridando, enfim. É um outro rolê, um outro episódio, outra coisa. Mas, muito bacana a gente poder saber como proceder nesses casos, né? Porque, como eu falei, a criança e a gente mesmo, quanto adulto, às vezes tá ali na nossa cabeça muito louca no dia a dia, até mesmo vendo celular, a pessoa tá bem aqui, tô desatenta, aí vai, se engasga, ou então se queima, ou então, enfim. É isso. E lembrando, gente, que existe a queimadura por produtos químicos. Tem isso também. E queimaduras por produtos químicos, você tem que observar o rótulo, porque algumas queimaduras reagem com a água. Alguns produtos, aliás, eles reagem com a água, como, por exemplo, a soda cáustica. Então, se a pessoa, a vítima, está queimada com soda cáustica, por exemplo, eu não posso botar água, porque se eu jogar água, vai queimar mais ainda. Você tem que transportar imediatamente para o hospital, sem passar nada. Não coloca o pano, porque se você for colocar o pano úmido com água, talvez cause mais ardência. Sem nada, só para envolver. Mas aí, se você colocar o pano sem nada, vai grudar, às vezes, na lesão. E aí vai causar uma certa dor na pessoa quando for tirar, entendeu? É melhor você transportar imediatamente para o hospital. Não tem como transportar, chama imediatamente, grava esse número nos seus contatos de emergência. Avisa seus filhos. 193. Desculpa, 911 nos Estados Unidos. Perdão, pessoal. 193
ou do SAMU, né? 192 através... E essa conversa a gente precisa ter em família, não é isso, Coronel? Porque assim, muitas vezes você mora só com os seus filhos. A gente teve recentemente um caso de uma pessoa nossa que ela teve o AVC e ela estava só com um filho. Então, a importância da educação nesse sentido, de você orientar os seus filhos, ó, se tiver qualquer coisa, tem que ligar para o bombeiro. Você mora em tal lugar. Eu sempre tive essa preocupação. Eu sempre ensinei para minhas filhas, você precisa saber, você é filha de quem, aonde você mora e qual é o telefone da mamãe. Então, pequenininhas, elas já sabiam falar. Se acontecer qualquer coisa, tem que ligar para o bombeiro. A população precisa orientar quem está em casa, a família, para ter essa rotina e, se necessário, chamar quem realmente entende, porque isso salva vidas. Com certeza. Salva vidas. E como eu disse, né? Crianças que não sabem fazer algumas manobras, elas já conseguindo ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU ou para o da polícia também, porque muitas pessoas acham mais fácil gravar o da polícia, 190. E a polícia e o Corpo de Bombeiros agora tem o mesmo centro de atendimento. Que então, legal. liga para 193, 190. Todos os dois você consegue o atendimento da polícia e do bombeiro. Coronel, eu fiquei muito curiosa em relação a outros produtos químicos. Você pode mencioná-los, tipo, além da soda cáustica? Porque a gente está exposto a muitos outros produtos também, né? E além da queimadura também, não só a queimadura em si, mas também a intoxicação. Às vezes a criança pega o perfume, toma, né? Enfim, pode acontecer, né? Com certeza. Outros produtos químicos que também causam queimadura química, tem muito comum em casa aqueles tira-limo, né? Um produto de limpeza mais pesada. Tira-limo, ele corrói, causa uma corrosão. Aí você já pode utilizar, basta. Por isso que é importante a gente ter conhecimento ler o rótulo daquilo que a gente tem em casa. E lá mesmo também eles lá dão diz, instruções, isso né? que dizer, lá no rótulo de todo produto, tem as instruções, no caso de contato com a pele, contato com os olhos, ingestão. Então, você já sabe, tira lima e você já dá para lavar. Lava com bastante água corrente e sabão, né? Outro exemplo... Água sanitária, que é a mais... água sanitária, mas não chega, não causa não queima, queimação. mas se for intoxicado... Se a pessoa tiver ingerido. Sim, ingerir em grande quantidade, aí sim. É transportar, no caso de ingestão de produtos químicos, é transportar imediatamente para o hospital, sem dar água, sem dar nada para comer. Sem não dar pode, leite. Principalmente leite. Porque outra, gente, eu sou a garota do interior, eu sei que todas as Toda todas as coisas que faz no interior. A gente tem remédio, desses remédios da cultura popular, que as pessoas pegam o cocô do cachorro e fazem um chá. mulher. As pessoas tomarem. De verdade. Pela horta. De verdade. Esse remédio é usado para quem tem cachumba, papeira. Ai, Pega misericórdia. o cocô do cachorro, faz o chá, daqui a pessoa fica boa. Olha o absurdo. Meu onde Deus a informação do não céu. chega, a gente vê coisa, minha amiga. Passada A essa gente daí, vê eu não coisa. sabia, não. E aí, nesse caso, que tomou água sanitária, popularmente, se fosse um menino da minha época, é Leite. um copo de leite Dá dos leite peitos. que corta o efeito. Dá leite que corta o efeito. É um absurdo, não é isso, Coisa Coronel? nenhuma. Na verdade, o leite, ele potencializa a circulação desse produto químico que foi ingerido, seja o leite ou Água sanitária. inseticida, veneno, qualquer coisa, ele vai fazer circular mais rápido, porque o leite é gorduroso. E a gordura ela vai circular mais rápido no nosso sistema circulatório. E aí faz com que chegue mais rápido ao coração, podendo causar aí uma parada cardíaca. E o choque elétrico. Recentemente eu vi um vídeo na internet de uma mulher que estava usando o celular enquanto ele Nossa, carregava. gente, isso é um E hábito de péssimo. repente ela começou a ser eletrocutada. E a criança que estava perto, que percebeu, chamou o pai. O pai chegou, não sei como, também não foi eletrocutado, conseguiu desprendê-la da tomada. O que é que a gente faz em caso de choque elétrico? A gente precisa conhecer onde a gente está, onde eu moro, onde eu trabalho, onde é que fica a chave da energia daquele local. É a primeira coisa que tem que passar na cabeça de quem vê alguém se eletrocutando. Desligar a chave geral de energia daquele local. Eu não sei onde é a chave de energia, então você desliga a tomada sem tocar na pessoa. Lógico, você não pode tocar na pessoa, não pode tocar onde está conduzindo a energia nela, no celular, senão você vai ser mais um eletrocutado, né? Então, se você conseguir pegar na tomada, no local certinho ali da tomada, onde a gente não leva choque... Onde a gente encaixa, ele geralmente é de borracha ali? Não na parte de ferro, não no fio que
possivelmente está poído, ou no celular dela que está energizado, não tocando nisso e nem nela, só na tomada, na tomada do carregador, você puxa que vai cortar a energia. Se eu não souber, o mais seguro e o correto é você ir na chave geral. Desligou a chave geral de energia, cortou a energia, ela para de ser eletrocutada. Todos os lugares deveriam ter o DPS, né? Dispositivo contra surtos, que ele cai na hora, ele derruba a chave de todos os aparelhos eletrodomésticos quando tem um curto-circuito, quando tem um episódio de eletrocução, ele desliga automaticamente. Mas em muitos locais isso não está instalado esse dispositivo contra surtos. E esse dispositivo também, eu já vi, não sei se é o mesmo, mas é muito parecido com o que você falou. É para vender nesses sites. Uma amiga minha mesmo postou, ela mostrou que na casa dela, todas as tomadas eletrodomésticas da casa dela tem um dispositivo tipo isso aí que você falou. Porque a gente pode dar um ventinho de chuva que a luz vai embora e vai e volta, e a queda de energia brusca, para não queimar o aparelho. Então, ela tem isso lá. Na hora que dá esse curto, automaticamente já corta. Na verdade, o DPS é uma chave igual à chave do contador de energia. E fica lá no quadro de energia da sua casa. É uma chavezinha igual, muito parecida. Entendi. E Só ele diferencia da cor. Ele automaticamente cai e derruba todas as outras da casa, né? Isso que tu tá falando. Aparelhos, né? Isso que tu tá falando, eu acho que é filtrozinho para evitar de um curto-circuito queimar o eletrodoméstico. Filtro de alguma coisa, eu esqueci. Eu faço propaganda para uma loja de elétrica, enfim, aí eu falo, não sei o que é DPS, não sei o que é filtro de linha. É sobre aí eu isso. Lembrando. É um filtro para evitar queimar, que é válido, né? E os afogamentos, né? Você acabou de falar que é um dos acidentes domésticos que mais matam as crianças. Tem criança que às vezes se afoga num balde, não precisa nem ser na piscina, né? Às vezes um bebezinho pequeno, como você falou, o triste caso do que morreu caindo do sofá. E nesses casos, o que fazer? Afogamento. Afogamento, você tem que colocar... Primeiro, você tem que verificar os sinais vitais, né? Verificar em que estágio aquela pessoa está. Eu resgatei a criança da piscina. Você vai fazer a respiração boca a boca na pessoa e depois que fizer a respiração boca a boca, a respiração artificial, você vai botar essa pessoa em decúbito lateral. Vai lateralizar essa pessoa, porque a tendência de quem está afogado e volta a respirar, imediatamente ela expelir aquela secreção que ela engoliu, né? Então, a tendência é ela vomitar. E para ela não vir a se afogar com o próprio vômito, tem que ficar em decúbito lateral, que é na posição lateralizada. É assim, as medidas também de prevenção. É muito importante falar sobre isso. Em caso de crianças, nunca deixar na água com determinados equipamentos. Existem algumas boias que são extremamente frágeis. Aí você coloca a criança naquela bolha. Aí você deixa a criança, tá de boia. O menino tá de boia, deixa o menino. E nem sabe que está expondo a criança a um risco de afogamento iminente. Qual é o equipamento ideal para a criança usar como protetor, que é seguro? Queria que você falasse sobre isso. Primeiro, a gente tem que deixar sempre essas piscinas, elas têm que estar sempre protegidas. Não só com lona, porque a gente já viu casos de crianças que acessaram a lona, acham a folga na lona e acaba entrando, e aí acaba sendo pior, porque não consegue sair. Então, não só a lona, mas também as grades de proteção, né? Que podem ser de vidro, podem ser de grade mesmo, que seja de uma altura suficiente para essa criança não conseguir pular e acessar. Primeiro, já começa aí. Segundo, mesmo você estando ali com a sua criança banhando, mesmo que ela saiba nadar, o ideal é a supervisão ali à distância de um braço. Não adianta você dizer assim, meu filho está com boia. Ou então dizer assim, meu filho nunca entra na piscina sem a supervisão de um adulto. Ele pode querer pegar um objeto próximo, desequilibrar e cair. Ou pode estar correndo próximo, porque criança corre, brinca, por perto, vai e cai. Então, é a supervisão o tempo inteiro da sua criança, se a piscina estiver acessível para ela. E mesmo que ela souber nadar, sempre com boias adequadas, que não são essas boias de borracha, de plástico.
Não, tem que ser boias de espuma e que peguem tanto no tórax como nos bracinhos da criança. Ou então os coletes, né? Coletes salva-vidas de espuma também, que não vão furar, que não vão rasgar. Perfeito. Olha, é um tema que nós ficaríamos aqui horas falando, né? Porque não só para as crianças, mas também para nós adultos, nós temos péssimos hábitos muitas vezes, inclusive esse, né? De ficar mexendo no celular com ele conectado, o carregador na tomada. Enfim, muitas coisas, muitas probleminhas que poderiam ser evitados. Querida, a gente quer te agradecer a sua participação aqui com a gente. Né? Parabéns pelo seu trabalho, você é realmente necessária e eu acredito que essas dicas que você trouxe aqui, esses casos, com certeza, eu pelo menos já vou, né, se acontecer, tomara que não, né, em casa eu tenho meu filho de 8 anos e tudo, eu já saber como conduzir, saber, porque realmente primeiros socorros salvam vidas, né, Isnay? É isso mesmo, muito obrigada, Coronel, pela sua participação, dizer que em tudo Deus tem um propósito. E eu acredito muito que a nossa profissão, ela é a extensão do propósito de Deus na nossa vida. E eu acredito que isso acontece na sua. Você é esse instrumento usado na hora certa, com a preparação certa, para mudar destinos. Obrigada por você existir, por você se dedicar na sua profissão. Que Deus abençoe sua vida, multiplique a saúde sobre a sua casa e que você seja sempre essa mulher pronta para ajudar, porque Amém. isso faz de você mais incrível. Obrigada. Amém. O Corpo de Bombeiros é que agradece por ter sido convidado para participar desse programa. É isso, Coronel Nájera. Como a gente sempre fala, né? A questão de salvamento, né? De vocês, pessoas de farda, que estão ali para servir, de fato é um dom, né? Servir a população, salvar pessoas, ajudar como possível. Então, é um dom lindo, né, que Deus te deu. Eu tenho certeza que você executa com maestria. Já está aí há tanto tempo. Agradecemos demais por você ser essa pessoa, essa grande profissional. E também pelos esclarecimentos. Aprendi muito. Eu ainda não sou mãe, mas anotei tudinho para cuidar do menino. Claro que... O meu dom é fazer palhaçada. Pra você ver, o seu é salvar a vida. Cada um tem o seu, né? Obrigada, Coronel. Sua fala, Coronel. Bem-vinda. A gente tem... Claro, esses assuntos sempre puxam um atrás do outro. E ela falou aqui no carregador, acabei de lembrar, gente, não querendo desmerecer produtos de outras pessoas, mas deem preferência a carregadores homologados, autorizados pela Anatel, pelo Inmetro. Porque os que causam esses acidentes com eletrocução, você vai atrás, a grande maioria eram carregadores piratas. Porque os originais eles têm um dispositivozinho que corta a transmissão de energia quando a carga do celular completa, então o ideal é não utilizar carregadores piratas. Terminou com a dica de excelência. Dica de ouro da Coronel. Olha, muito obrigada. Para você também que quer salvar a vida, mulher, sabe o que tu faz? Tu compartilha este episódio para a família, para o irmão, para o inimigo, para todo mundo. E esse foi mais um 3 contra 1 Pode! Tchau, tchau. Até o próximo.